Fala, guerreiro, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o irmão Ed e aqui nós falamos sobre homens cristãos. Como você deve se comportar, o que a Bíblia diz e o que Deus espera de você como cabeça da sua casa. Bom, você que ainda não é inscrito nesse canal, eu gostaria de convidar você a se inscrever agora, deixe o seu like, porque quando você curte esse conteúdo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e acaba entregando para outros homens que também estão na busca como você, que quer uma restauração pessoal e também uma restauração familiar. E já quero iniciar esse vídeo, eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo, se é pela manhã, se é à tarde ou se é à noite. Mas a pergunta que o Espírito Santo me conduz a perguntar para você, de forma retórica, né? Você tem sido o sacerdote do seu lar? Será que você tem sido aquilo que Deus espera de você dentro da tua casa? Para você descobrir essa resposta, você primeiro precisa entender o que é ser um sacerdote. Se nós trouxermos essa palavra para os dias atuais, é um pastor que rege um rebanho, que é um líder espiritual. Mas para você entender melhor, nós precisamos voltar um pouco no Antigo Testamento e entender como um sacerdote agia. E uma das características do sacerdote é que ele era o mediador entre o povo e Deus. Sim, o sacerdote ele representava o povo diante de Deus. Era ele que oferecia sacrifícios a Deus. Sacrifícios para pedir perdão, sacrifícios como um ato até mesmo de manter a paz entre o povo e Deus, ou por que não também um sacrifício de gratidão, porque depois que o pecado entrou no mundo, Deus e o homem se separou, foi levantado um muro entre eles, e para que o povo se aproximasse de Deus, isso só acontecia depois de um ato simbólico, cujo nome era um sacrifício. E aí você já sabe, depois Jesus veio como sacrifício para nos tornarmos aí filhos de Deus e ganharmos e recebermos a reconciliação de forma gratuita. Mas isso aí já é tema para outro vídeo. Uma das características, e é isso que eu quero abordar, é que se o sacerdote era um mediador entre o povo e Deus, o que Deus espera de você é que você faça a mesma coisa pela sua casa. Será que você tem sido essa pessoa que representa a sua casa diante de Deus? Será que você é aquela pessoa que chega até Deus em oração, dizendo para Deus perdoar os pecados dos seus filhos, da sua esposa ou até mesmo os seus pecados? Será que você tem sido aquela pessoa que para manter a paz se sacrifica pela sua casa, né? Sempre está se esforçando para agradar ao Senhor? Será que você tem sido aquela pessoa que quando algo bom acontece, você é o primeiro a incentivar a sua casa a agradecer a Deus? Isso é importante porque o próprio Jó, a Bíblia vai dizer que toda vez que os filhos dele se reuniam, ele oferecia um sacrifício a Deus, pedindo perdão a Deus, porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham blasfemado diante do Senhor. Então Jó, ali naquele texto, você vai ver na história de Jó que ele representava um homem que era o sacerdote do lar, que apresentava a família dele diante de Deus. E isso é extremamente importante. A segunda característica de um sacerdote é que ele era aquele homem que instruía o povo, ensinava o povo a viver na lei do Senhor. Não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. Para alguém aprender, primeiro alguém também tem que pensar em ensinar. Ninguém aprende se não tiver um professor. E se Deus colocou você como homem dentro da tua casa, da mesma forma que um dia o seu pai foi o homem, eu não sei como é que foi a sua infância, mas as mesmas coisas que você aprendeu com seu pai, os vícios, seja lá o que foi, se foi algo bom ou negativo, os seus filhos vão aprender com você. E a sua esposa espera de você, de forma talvez inconsciente, essa liderança. É por isso que você nunca deve deixar que a mulher tome esse lugar. Porque quando você permite que a mulher tome esse lugar, muitas das vezes você vai perder a sua masculinidade. E não é isso que Deus espera de você. Então você entender que você é aquele cara, deixa eu arrumar aqui para não cair. Você é aquele cara que vai ensinar a sua casa a andar diante da palavra de Deus, ensinar os seus filhos, ensinar talvez até mesmo a sua esposa, o porquê ser um ofertante, o porquê servir a Deus, o porquê que tem que ler a Bíblia,
para aprender as coisas, você tem que ser o responsável por manter a sua casa de pé. Quem edifica a casa é a mulher, mas quem mantém a casa de pé é você. Esse vídeo eu não posso estender muito, eu poderia falar muitas características de um sacerdote, mas acredito que eu trouxe aqui as principais delas, que são a primeira situação que eu acabei de citar para vocês, né, que é você entender que você representa a sua casa diante de Deus, e a segunda é que você é o instrutor, você é aquele que ensina, você é aquele que faz a sua casa aprender a caminhar com o Senhor. Amém? Então, eu quero que você grave isso no seu coração e nunca permita que as coisas se invirtam na sua casa, porque com certeza, se você assumir esse papel, a sua casa estará protegida por Deus. Amém, irmão? Então você que gostou desse conteúdo, como eu falei, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça, hein? Toda terça e quinta-feira, mesmo na correria do dia a dia, sempre tenta arrumar um tempo aqui para gravar conteúdo. Eu espero que você, depois de ver esse vídeo, assuma essa responsabilidade, sem muito peso, sem fardo, mas entendendo que esse posicionamento é o que vai manter a sua casa de pé. Amém? Fica com Deus, um grande abraço e vamos